Olá, estamos iniciando o programa Em Pauta dessa semana, hoje com a presença do pastor Valdir Frank, ele que atua junto à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IEC-LB. Pastor Valdir, é um prazer tê-lo aqui conosco. Da mesma forma, Alício, nesse programa Em Pauta nós saudamos a todos que nos acompanham e acompanham esse programa Em Pauta da TV Informativo. Muito bem, pastor Valdir Frank, estamos na semana em que se fala sobre a reforma. Inclusive, na semana passada, houve o lançamento oficial das festividades dos 500 Reforma, que será 7. Afinal, o que foi a reforma luterana? Bom, a reforma luterana data de 31 de 517. E por isso, em 2017, nós relembramos os 500 anos da reforma luterana. E o que ela vem a ser? Vem a ser um movimento que se desencadeou na época. Lutero teve os seus antecedentes e, ao mesmo tempo, Lutero, no momento de sua existência, naquele contexto, naquela época, foi aquele que motivou uma grande discussão dentro da igreja cristã na época. Pois é, pastor Valdir, afinal, quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero foi um padre da igreja cristã, da igreja católica na época, e que atuava dentro das normas e, na verdade, sempre levava adiante com muita seriedade as preocupações da igreja na época. Mas Martinho Lutero, aos poucos, e já tinha também fizeram com que a igreja tivesse de forma mais pensando na reforma da igreja. A igreja estava necessitando uma parte do evangelho que trouxesse a ela a mensagem da reforma e que algumas coisas de sua prática não estavam de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, pelo qual Lutero também lutou e buscou se escorar no Evangelho, na Bíblia, para colocar em discussão algumas propostas de reforma da igreja da época. Pois é, e quais foram os principais pontos dessa reforma? Os principais pontos da reforma, ela na verdade foi desencadeada porque na época a igreja tinha se adonado praticamente de todos sejam eles os poderes seculares, os religiosos, o Papa e Bispo na época, tinham tomado o espaço que na verdade haviam exagerado com o seu poder do espaço religioso e ao mesmo tempo do espaço secular, do espaço do mundo, inclusive tendo que também a igreja tinha o poder de governar ou de dirigir o poder civil. E isso trouxe diversas complicações na época para estar concordando, como muitos que antecederam, eles não poderiam concordar com algumas coisas. A área do arrependimento, Papa, Bispo, sacerdote, de carregar consigo o poder de perdoar pecados, ir diante do arrependimento das pessoas, achar outros recursos e não o caminho que Jesus Cristo como o único que nos traz a mediação, junto ao qual podemos ter o arrependimento dos nossos pecados e ao mesmo tempo os pecados. Então os pecados na verdade foram o arrependimento e o perdão viraram praticamente um negócio da igreja e isso a estrutura, a instituição da igreja tinha tomado para si esse direito de praticamente vender esse perdão através das cartas de indulgências que eram oferecidas na época. Então esse foi o motivo principal que o processo da reforma naquela época. E, pastor Valdir, como foi a reação da sociedade com a reforma? Olha, as teses e as 95 teses que Lutero afixou na igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, elas levantaram grandes discussões e muitos dos que ali passavam e muitos dos que ali tomaram conhecimento dessas teses, que eram teses para discussão, elas foram levadas adiante com muito entusiasmo por gente humilde e também príncipes da época que acharam nesta discussão algo interessante para da época. Muito bem, o programa Em Pauta vai para o intervalo, retornamos em seguida.
Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria. Fone 3714-4033. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Prontodente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do estado. Com estruturas em Bom Retiro do Sul e Lajeado, a Prontodente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Prontodente, porque o melhor sorriso deve ser o seu. Retornamos com o programa Em Pauta. Nessa semana estamos conversando com o pastor Valdir Frank, ele que atua junto à Igreja Evangélica de Confissão Retornamos com o programa Em Pauta. Nessa semana estamos conversando com o pastor Valdir Frank, ele que atua junto à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, do município de Marques. Continuando aqui o nosso bate-papo, como está a atuação da ISLB aqui no Vale do Taquari? Bem, Alício, na minha visão, a igreja, ela continua, de certa forma, considerando os princípios básicos da confissão luterana, que são oriundos desde a época da Reforma. Ela não tem se desviado, basicamente, da essência daquilo que nós acreditamos. Aliás, que são os fundamentos desta reforma, que são anunciar que é somente pela graça, somente pela fé e somente pela Escritura, a orientação do caminho da salvação, que é de graça e que é de presente para nós, e não precisamos estar exercitando nenhum tipo de mérito próprio e fazendo com que a salvação dependa de nós. Então, nesta direção, os princípios básicos permanecem como fundamentais na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB. Por outro lado, como o Vale do Taquari e outras, também a nossa igreja precisa voltar a olhar e rever se os seus princípios estão levando adiante. Nem sempre ocorre, nem sempre acontece com as suas dificuldades naturais. Então, é um desafio constante nós retornarmos aos princípios básicos da confissão luterana, entre os quais o exercício do sacerdócio geral de todos os crentes estão envolvidos para uma atividade missionária e se envolvem na área onde atuam, onde trabalham, na direção de testemunhar esta ideia do Reino de Deus, conforme a compreensão da Igreja a ISLB. Pastor Valdir, existe hoje uma maior aproximação, com outras religiões, inclusive com a religião católica. Sim. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil é uma igreja aberta, ecumênica. Ela não se fecha em si mesma. Ela não acredita que ela por si mesma tem a verdade. Mas sim, ela acredita que a verdade se encontra naquele caminho que aponta o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E sendo assim, a nossa igreja não se adona, não se arroga o direito de ser a única que tem a verdade, porque a verdade única que ela testemunha é a verdade do amor de Deus demonstrado a nós em sua misericórdia, em sua graça, é o caminho de Jesus Cristo. E aí diferentes cristãos de diferentes igrejas, especialmente as igrejas históricas, seja a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, seja a Igreja Católica Apostólica Romana, Metodista, Presbiterianos, estamos numa caminhada comum, porque Jesus Cristo, na verdade, nos chama para a unidade e para um testemunho que seja a favor na realidade brasileira. Pastor Valdir, na sua opinião, religiosos podem ou devem opinar sobre política? Olha, segundo os princípios de confissão luterana e outras igrejas, sem dúvida, as igrejas têm a tarefa, é uma tarefa muito própria, específica,
ela não vai misturar a política partidária, mas sim, já que ela prega o caminho de Jesus Cristo, que quer a vida e vida em abundância para todos e todas. Também ela tem a tarefa de dar o caminho do reino de Deus, sua paz, sua justiça e sua solidariedade, através de toda a atuação de todos os membros, inclusive em diferentes partidos políticos. Porque se a igreja não atua na busca da cidadania e do respeito a todos os cidadãos e as cidadãs, ela perde o seu sentido de ser sal e luz neste mundo, conforme o projeto de Jesus Cristo. Muito bem. Pastor Valdir Frank, que atua junto à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, obrigado pela sua participação aqui no programa Em Pauta. Nós agradecemos pela oportunidade e esperamos ter contribuído para a reflexão, inclusive a reflexão para a nossa própria igreja, e ao mesmo tempo uma reflexão ecumênica, e sem dúvida a nossa igreja está aberta e disposta para sempre continuarmos no diálogo de uma sociedade também mais justa, mais igualitária, mais fraterna e mais solidária. Muito obrigado pelo espaço. O programa Em Pauta retorna então na próxima segunda-feira. Até lá. Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando: cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vem os permanentes. Aí você cresce e mais tarde eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Prontodente, o melhor sorriso deve ser o seu. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG. O que há de bom, a IG tem. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Helpdesk Suporte de Informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado.